No dia de hoje, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que é uma militante quanto mais desta área, o governo federal anunciou o novo Plano Safra. Mas Vossa Excelência, como tem uma bagagem muito maior, terá a oportunidade, inclusive, de falar desse assunto com muito mais propriedade do que esse que vos fala. Mas eu quero centrar muito mais uma característica importante desse novo momento em que nós tratamos essas questões de plano safra, de dívida agrícola, de financiamento da produção, da relação com o campo, que é o que eu estou chamando, que eu falava com o senador Moca ali agora há pouco, que também é alguém que tem mais propriedades, ou até tem propriedades para falar dessa matéria pela sua vivência. E eu falava com o senador Moca, senadora Ana Amélia, da verdadeira qualificação desse novo momento. Não basta só o anúncio de 115 bilhões de reais para o Plano Safra. Não basta o volume de recursos expressivos para um Plano Safra, se ele não vem acompanhado de medidas que qualificam a intervenção e até a forma com que esses produtores, esses agricultores terão acesso a esse crédito e a consequente aplicação desses recursos. Portanto, são medidas que complementares, mas são medidas que, eu diria, compõem um conjunto muito correto nesse novo momento de incentivar a produção no campo, a estruturação dessa produção com vista exatamente a promover o desenvolvimento local. E trago esse dado, senador Ana Amélia, muito mais até para pegar como exemplo um dado da Bahia, do período recente, mesmo com toda a seca que nós estamos enfrentando. Os números do Cadastro Geral de Empregos na Bahia, do período de até maio, traz um dado interessante para ilustrar essa nova fase do campo brasileiro. O número de empregos no mês de maio na Bahia, ele teve o seu maior percentual de geração de pós-trabalho no interior, e não na região da capital, nem tampouco na região metropolitana, que, aliás, ao contrário do interior, a região metropolitana, que é industrializada, teve número negativo de postos de trabalho. Então, olha que num período, inclusive, de dificuldades com a seca. Então, essa política de ampliar o Plano Safra, de qualificar o Plano Safra, de discutir as formas de acesso e, ao mesmo tempo, o governo se preocupar, através das suas instituições, de como incentivar essa produção, enxergando as especificidades das culturas locais, encaixando verdadeiramente as cadeias, trabalhando, por exemplo, a pecuária, trabalhando o aspecto da produção, a produção de alimentos, a vocação regional, para permitir, inclusive, que a gente tenha cada vez mais um aproveitamento na sua inteireza desses investimentos naquelas regiões e, particularmente, em cada local. Então, mais do que o número, e aí o senador Moca me dizia isso muito bem, Pedro, não são só os 115 bilhões, é muito dinheiro, mas não é isso. Tá? Então, na realidade, a gente pode ter até dizer, não, aumentou 23% em relação ao ano passado. Mas esse aumento de 23%, meu caro Moca, na realidade, ele terminará sendo muito maior, porque aí nós vamos para os pontos da qualificação. O que é que significa agora a redução de juros? Como significará a aplicação desse recurso? Como nós vamos aproveitar toda essa produção? De que forma nós vamos promover um nível de acompanhamento? Aí se encaixa nisso, por exemplo, o debate sobre o Código Florestal, que nós fizemos nessa casa, e que aí, mais uma vez, os dois senadores, a senadora Ana Amélia e o senador Moca, que aqui estão, tiveram participação decisiva nisso. Como é que esse novo Código Florestal pode encontrar esse Plano Safra? Ou melhor, como é que esse Plano Safra pode ser aplicado agora nessas novas regras com o Código Florestal, buscando fazer essa qualificação? Então, eu queria chamar a atenção desse aspecto,
Dizer que nós comemoramos muito isso. Eu que espero na próxima terça-feira entregar o relatório da MP 565, que trata da renegociação das dívidas, inclusive acatando até uma emenda que veio do meu nobre companheiro senador Moca. Estou acatando essa emenda, assim como também acatei a solicitação, o pleito, a emenda da bancada gaúcha, da senadora Ana Amélia, do senador Paulo Paim, do senador Pedro Simon, no sentido, e acatando a emenda também do senador Paulo Baia de Santa Catarina, no sentido de incluir aqueles que na região sul enfrentaram também problemas com a sua produção a partir das alterações climáticas, já que estamos tratando de um MP exatamente de calamidades, tanto por excesso ou por escassez. Então, portanto, a ideia nossa vai ser exatamente apresentar esse texto da medida provisória bebendo na fonte de programas como esse. Porque se a gente não resolver o problema dos agricultores, o plano safra, agora anunciado, termina esbarrando num problema adiante, que é a inviabilidade desses agricultores, desses produtores terem acesso a esse crédito. Então, não é bobagem você não imaginar, por exemplo, 2 pontos importantes que nós colocamos na 565, que tem a ver com a execução. Um ponto eu estou colocando o seguinte, senadora Ana Amélia: na medida que a gente aprovar a medida provisória, suspende toda e qualquer execução judicial. Quando esse agricultor pactuar, for lá e dizer, agora renegociei minha dívida, a gente extingue o processo contra ele plenamente. É como se fosse um acordo judicial. O banco leva isso para a justiça e diz, quitei aqui. Portanto, você preparando a situação desse agricultor para o próximo passo. Portanto, quero aqui, senador Moca, comemorar esse novo momento, dizer que viajo para a Bahia agora mais feliz ainda, porque nós vamos ter a oportunidade de ampliar aí os níveis de recursos para o investimento, e lógico que nós vamos enfrentar nesse final de semana não uma grande caminhada aí na produção, mas uma grande caminhada nas convenções, em que nós estaremos fechando aí as alianças em diversos lugares, e espero poder contribuir ainda também com a aliança lá na cidade de Salvador, para a gente reforçar a candidatura do nosso companheiro Nelson Pellegrino. Mas é uma caminhada nesse final de semana importante, porque nós vamos eleger os futuros prefeitos que vão tocar as cidades, e particularmente nesse caso da minha querida Bahia, majoritariamente as cidades do interior do meu estado, cuja economia depende literalmente da atividade agrícola, da atividade agrária, né, e, portanto, da pecuária, do traço local, mas depende sobejamente bem dos recursos do governo federal para essa área, portanto, com subsídios, com financiamento e com esse tipo de empenho por parte do governo. Se, por um lado, incentivamos a economia, por outro lado, a aplicação de recursos dessa natureza servem exatamente para a gente ir criando as condições para que o sujeito possa viver em sua terra, viver bem, ter acesso a serviços e ter esperança e expectativa, e boa expectativa de vida longa. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.